Bom, alunos do PISM 1 do curso Livre Aqui, uma boa tarde. A nossa última aula foi sobre as grandes navegações, a gente já conversou muito sobre esse tema e hoje nós vamos conversar sobre a ocupação da América, a invasão da América, né? Que começa, é um capítulo das grandes navegações, uma das consequências das grandes navegações. A ocupação europeia na América, ela começa com a chegada de Cristóvão Colombo aqui em 1492. Só que é o seguinte, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, já havia aqui no continente americano morando aproximadamente 40 milhões de pessoas. Esse número, muitos pesquisadores discordam, cada um tem sua opinião, mas vamos pegar esse número aqui. E a grande indagação da época é o seguinte: da onde saiu tanta gente, tá? Como é que essas pessoas vieram parar aqui nesse continente? Haviam civilizações muito desenvolvidas na América quando os espanhóis chegaram aqui. E aí surgiu uma série de teses ao longo dos tempos, algumas vão se consolidando, outras vão sendo derrubadas. A mais forte, as duas teses mais fortes, eu falo o seguinte: lá no extremo norte da América, é muito pertinho da Europa, tem um lugar ali, uma passagem chamada Estreito de Bering. Segundo uma das teses, houve um período que o Estreito de Bering era fundido, era tudo de gelo, e as pessoas passaram da Europa para a América aqui, passando aqui por esse caminho, vindo da Ásia. É por isso que os índios americanos, segundo essa tese, têm os olhos puxados, tem a pele muito parecida com a dos orientais, por causa disso. A segunda tese fala que a chegada dos homens, muita gente chegou aqui na América também pela Ilha de Páscoa, é uma ilha do Pacífico, pegando uma corrente de lá de navegação, que o oceano é cheio de correntes, é como se fossem rios que conduzissem a embarcação a um determinado lugar já pré-estabelecido. Trouxe eles à região do Chile, a Ilha de Páscoa. São as duas teses fundamentais mais fortes que falam da colonização, mas já havia gente morando aqui há muito tempo. Só para vocês terem ideia, na região central de Minas Gerais acharam o fóssil de uma mulher batizada de Luzia. A Luzia tem mais de 7.000 anos, ou seja, 6.500 anos antes dos portugueses pisarem no Brasil já havia gente morando aqui. Os povos indígenas ao longo da América, eles não tinham o mesmo padrão assim de desenvolvimento. Não é legal a gente falar que uma civilização é mais atrasada em relação a outra, porque aí cai em preconceito e cai na seguinte pergunta: qual que é o parâmetro para falar que uma é atrasada e que a outra não é? Mas vamos pegar aqui na América, para facilitar o nosso estudo, vamos pegar da seguinte forma: na Mesoamérica, os índios conseguiram atingir um grau de desenvolvimento maior na região do México, do Peru, da Bolívia. Eles tinham o melhor calendário da Idade Moderna, eles eram exímios arquitetos, fizeram cidades com avenidas, palácio, tinha burocracia, sistema de impostos, eram desenvolvidos na astronomia, o Império Inca, Maia, Azteca. Já os índios brasileiros, eles, em relação a esses da Mesoamérica, eram mais atrasados. Por quê? Uma das teses principais fala o seguinte: devido à abundância de recursos naturais aqui no Brasil, a caça ser fácil, a pesca ser fácil, a natureza fornece tudo quase que de graça para o homem, não foi preciso desenvolver tanta técnica, tanta matemática, tanta técnica de cultivo. Aqui as coisas eram mais fáceis. É uma das teses, tá? Essas teses é um período tão remoto que é muito difícil ter uma verdade absoluta sobre isso, tá? Vamos continuar falando. Os espanhóis chegaram aqui e o governo espanhol, de início, dava permissão para que aventureiros viessem para cá. Eles eram chamados de os adelantados, os adiantados. Qual que era a função desses caras? Era conquistar propriamente dita a terra descoberta. E aí o grande choque deles foi com os índios. Os espanhóis acharam civilizações muito adiantadas, muito desenvolvidas, tá? Até em relação aos próprios europeus. Os impérios Inca, Maia, Azteca. Os aztecas, então, eram um império de mais de 4 milhões de pessoas, um império imperialista, porque dominava diversos povos. Eles tinham uma mitologia muito rica, um calendário muito rico,
desenvolvimento, exímios arquitetos. Por que esse grande grau de desenvolvimento local onde eles estavam exigiam isso? A Cordilheira dos Andes é muito inclinada, o clima não ajuda, então foi preciso desenvolver muita técnica para construir naquele lugar, para plantar naquele lugar, e tudo isso exigiu deles, tá? Bastante desenvolvimento, uma metodologia rica. Eles eram uma teocracia, havia uma burocracia estatal, tudo muito desenvolvido, tá? E o espanhol aniquilou com aquilo tudo. O espanhol, tá? O índio na América Espanhola, ele foi dominado sob o signo da cruz e sob o signo da espada, um verdadeiro massacre, narrado pelo Frei Bartolomé de las Casas no livro Paraíso Perdido, Paraíso Destruído. Depois dessa conquista em tempo recorde, massacre em tempo recorde, quase toda a população indígena e saque de suas terras e suas riquezas, aí nós podemos falar na América colonial espanhola. Nós vamos dividir em etapas para ficar fácil da gente entender um assunto tão complexo. As páginas da apostila que nós vamos acompanhar, a página 57, 58 e 59. A apostila é essencial, não esqueçam disso, tá, meninos? Na página 58 tem a Sociedade da América Espanhola, que cai muito para vocês. É uma pirâmide social com 4 andares, 4 estratos, e o definidor de aonde você residia nessa pirâmide é a questão racial. No topo da pirâmide, uma camada fininha, estão os chapetones. Eram espanhóis nascidos na Europa. Olha, professor, isso é muito óbvio. Não eram. Essas pessoas vinham da Europa para cá, eram funcionários da coroa, cobradores de impostos, adelantados, militares, clérigos. Eles eram elite colonial, eles tinham todos os privilégios, acesso às melhores terras, às melhores oportunidades, eram tudo com eles. Mais abaixo havia os crioulos. Crioulos é uma elite nascida aqui. Como é que funcionava isso, professor? Vamos reduzir, eram filhos dos chapetones, dos espanhóis puros, com os nativos. Vinham poucas mulheres para cá, os chapetones se relacionavam com as escravas e com as índias e nascia essa subclasse, vamos colocar assim, a dos crioulos. Não eram de todos pobres, mas eles haviam crioulos que eram ricos mineradores, que eram ricos comerciantes, fazendeiros, mas eles esbarravam sempre na questão racial. Era muito difícil ter mobilidade social nessa sociedade, classificava as pessoas segundo o critério do nascimento, levava muito em conta isso. Mais embaixo, uma camada de mestiços pobres e, por último, índios e negros. E aqui dentro da sociedade tem uma coisa legal da gente falar sobre a escravidão africana. Ela é muito reduzida em termos de comparação ao Brasil, tá? Porque com o negro ele foi introduzido numa quantidade muito menor e em umas regiões bem pontuais da América Espanhola. É o seguinte: o índio, o negro africano só entrou aonde não havia escravos, aonde não havia indígenas suficientes para serem escravizados. Essa é a questão. O africano só entra onde não tem índios suficientes para ser escravizado. Aí ele é introduzido como mão de obra cativa, tá? Na região dos impérios, Inca, Maia, Azteca, quase nada de escravidão africana. Já no Caribe, já nas Antilhas, já é bem diferente. Aí nós já temos a grande nas regiões tropicais, tá? Próximo à linha do Equador, já temos a introdução muito grande da população do escravo africano para cá, tá? Os espanhóis já trazem muitos escravos africanos para trabalhar aqui. Beleza? Tudo jóia? Agora vamos para a questão da economia. A questão da economia vai acompanhar essa questão do clima, que é muito diverso na América Espanhola, ela é gigantesca. Aonde nas zonas tropicais vão se desenvolver as grandes plantações, a grande agricultura voltada à exportação para a Europa. Aí o escravo africano vai ser muito mais usado. E já nas áreas dos impérios pré-colombianos vai predominar a questão da mineração. Tá? Na mineração existe o uso da mão de obra maior indígena. Já nas
na agricultura tropical, e o uso maior já é do escravo africano. Tem essa divisão bem nítida na América Espanhola. O escravo africano trabalhava no sistema de escravidão, não tem muito o que ser dito. Perdão. Já os índios trabalhavam num sistema de trabalho que o certo da gente falar é sistema semicompulsório. Não é escravidão, mas também não é assalariado. E aí os espanhóis, para colocar o índio para trabalhar, usavam duas instituições. Isso é legal de vocês saberem. Leem a apostila e prestem atenção no que eu vou falar agora. As duas instituições de trabalho dos índios na América colonial espanhola é a mita e a encomenda. Vou repetir os nomes: a mita e a encomenda. Vamos falar primeiro, inicialmente, da encomenda. A encomenda funcionava o seguinte: o governo espanhol permitia que diversas pessoas explorassem a terra. Esse explorador da terra era chamado de encomendeiro. Ele recebia a terra e havia uma interrogação: o que fazer com aqueles índios que estavam naquela terra? A terra não era sem dono. O governo espanhol determinava o seguinte: que o dono da terra, o explorador da terra, o encomendeiro, ele podia explorar o trabalho dos índios que estavam que residiam naquela terra, com a única exigência de cuidar daqueles índios, dar abrigo, dar alimentação e de convertê-los ao cristianismo. Assim, vários índios foram capturados e colocados para trabalhar a mando dos encomendeiros. A terra vinha, os índios vinham junto. A mita já é diferente. A mita já existia antes do Cristóvão Colombo chegar na América. É uma questão que cai muito em provinha, tá, de vestibular, que é o seguinte: Constituição de trabalho pré-colombiana colocada em prática na América Espanhola. É a mita. A mita era o seguinte: os astecas eram um povo, como eu já falei, imperialista, dominava diversos outros povos, saqueava, cobrava impostos, pegava riquezas. Os astecas faziam o seguinte: criaram a mita, que era o seguinte: de tempos em tempos, eles convocavam parte dos índios dessas regiões conquistadas para trabalhar nas minas. Depois de um certo tempo, um trabalho temporário, eles retornavam, quem sobrevivesse, porque o trabalho era pesado, quase ninguém sobrevivia. Os espanhóis fizeram isso também. Eles convocavam de tempos em tempos os índios para trabalharem nas minas e depois eles retornavam para as tribos. Esse trabalho, esse convocamento se chamava mita. Os espanhóis gostavam de usar isso porque já era culturalmente uma prática aceita entre os índios. Eles já faziam isso há muito tempo, então eles já estavam acostumados, tá? Isso é interessante de vocês saberem. A mita e a encomenda, vão procurar ler isso, vamos suprir a todas essas necessidades que são inerentes da aula digital, tá? Vão procurar ler sobre isso, é bem interessante na apostila até, e não esqueçam de ler. E por último, nós temos a administração. É muito grande, a América Espanhola era gigantesca, então eles faziam o seguinte: deixa eu explicar para vocês. Eles dividiram para tornar mais fácil a administração na América Espanhola em 4 vice-reinos, e esses 4 vice-reinos eram divididos em várias capitanias por seu turno. Mas o que funcionava mesmo na América Espanhola eram os cabildos. O que eram os cabildos? Eram como se fossem câmaras de vereadores locais em cada vila, onde os homens importantes de cada vila se reuniam e ali eles resolviam seus problemas comuns. Era o que funcionava melhor na América Espanhola em termos de administração. Futuramente nós vamos retornar a todos esses temas quando falarmos da independência da América Espanhola. É importante também falar que toda essa sociedade está inserida naquilo que a gente chama de consolidação do modo de produção capitalista, do pacto colonial. A América Espanhola só podia comprar e vender para a Espanha. E qual que era o grande objetivo da Espanha em relação à América? Saquear nossas riquezas, pegar tudo que havia aqui de bom e mandar para o continente europeu, tá? Esse era o grande sentido da colonização espanhola na sua parte do seu continente. Meninos, um abraço a todos, tá? Espero ter ajudado. Valeu!